proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor continua fazendo a tua voz ser ouvida por toda a terra. Obrigado, Senhor, porque toda a criação se dobra em louvor e adoração a ti. E a oração que eu faço hoje à noite, Deus, é que os nossos corações sigam esse mesmo exemplo. Que nós possamos contemplar a beleza da tua glória, prostrar nossos corações em adoração, em reverência e em temor. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, como te apraz fazer. Que a nossa meditação, tal como orou o salmista, seja agradável ao Senhor, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Salmo 19. O título que eu escolhi para esse salmo é Um Deus que se revela. Um Deus que se revela. E tinha um negócio que eu ia revelar para vocês, mas não vai ser revelado. Eu estava pensando sobre revelações. Eu pensei em duas coisas. Uma, o pastor Marcelo falou domingo passado, tocou nesse assunto da Copa do Mundo. Toda aquela expectativa de uma lista que ia ser revelada, jogadores que iriam ser convocados. Mas como tem criança em casa, eu fiquei pensando num negócio mais perto da nossa realidade lá em casa, que não aconteceu, mas eu lembrei disso. Que é o famoso chá revelação. Virou um evento social, o chá revelação. Já faz parte do pacote da maternidade. Você fica grávida, já está ali dentro do pacote, ter um chá revelação, uma festa que é feita, toda uma preparação para que seja anunciado qual é o sexo do bebê e toda uma festa em volta desse evento que virou um evento social. Irmãos, e isso acontece porque, de verdade, nós gostamos de surpresas. A gente gosta desse clima de expectativa, a gente gosta desse clima que é criado, aquela coisa que antecede o grande dia, nós gostamos disso. Nós gostamos de quando coisas ocultas são reveladas. Apareceu, chá revelação, isso é muito bom, muito bom. A surpresa era essa, pessoal, a revelação era essa. Enfim, nós gostamos disso. Essa coisa oculta que vem à existência, que vem à tona. E esse salmo, ele vai lidar com essa realidade também.
de não só uma simples notícia, mas um Deus que decidiu se revelar. O Salmo 19, ele é tido por muitos como o grande salmo sobre a revelação divina. É um salmo que vai abordar dois aspectos fundamentais da revelação. Tanto uma revelação geral, um Deus que se revelou na criação, como uma revelação específica, um Deus que se revelou também através da sua palavra. Esse é o conteúdo do Salmo. O Salmo ele vai lidar com essa unidade de informações que não são coisas separadas. Às vezes você está lendo o Salmo e aí do 6 para o 7 parece que tem uma quebra. Parece que o salmista muda o assunto, mas ele está falando da mesma coisa. Existe uma unidade conceitual no Salmo 19. Tanto uma revelação geral do nosso Criador, como uma revelação especial do nosso Criador. E existe uma dinâmica nesse salmo que eu vou explorar hoje à noite, de 3 movimentos que o salmista vai fazer. O salmista começa com a voz da criação, um Deus que se revela através das coisas criadas. E aí depois, isso ele faz dos versos de 1 a 6. Dos versos 7 a 10, nós vemos a voz de um Criador. Não mais de uma criação, mas a voz do Criador. Esse Criador que se revela através da sua lei, através da sua palavra. E o Salmo vai terminar com a voz do salmista. Como nós devemos responder a essa revelação? O que o salmista fez ao se deparar com um Deus que se revela? E antes de entrar nos pormenores do Salmo, é interessante e muito impactante pensar, irmãos, como Deus, Ele decidiu se revelar, não só deixando pistas, mas se revelando de maneira escancarada. De um Deus que decidiu se conectar com a sua criação, de um Deus que fala com a sua criação, que interage com a sua criação. E pensar sobre por que Deus faz isso. Por que Deus fez tanto para revelar a si mesmo? Por que Deus foi tão minucioso? Por que Deus foi tão extravagante na sua revelação? Vamos pensar sobre isso. Um dos assuntos que o Salmo vai lidar também é a sabedoria. Nós temos um salmo sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, que é expressa nessa capacidade do Criador de governar todas as coisas. Essa sabedoria vista nos movimentos diários, coordenados de toda a criação, especialmente no curso do sol. Essa sabedoria que é visível também na lei do Senhor, que vai levar seres humanos a conhecer mais sobre o seu Criador. E a realidade, irmãos, que a sabedoria demonstrada, escancarada nesse salmo que vai apresentar, é que nele nós vamos encontrar uma verdadeira sabedoria, e esse salmo aponta para a sua origem. A sabedoria, ela começa no Criador, ele é o ponto de partida de todas as coisas, e através dele nós podemos ver claramente, nós podemos enxergar claramente, nós podemos viver nesse mundo criado. Então, não são informações simplesmente cosmológicas. Essas informações sobre a criação revelam a sabedoria de um Criador, uma mente criativa, como o Joab disse aqui no começo do culto, que vai nos conduzir a Ele, apontando para onde nós encontramos uma fonte de toda a sabedoria. A primeira expressão que é usada no Salmo 19 é a voz da criação. Ele vai fazer isso dos versos de 1 até o verso 6. Nós temos uma criação que ecoa a grandeza e a obra do seu Criador. E o salmista vai deixar isso muito claro quando ele descreve a ação da criação. Ele diz o seguinte: os céus estão declarando, o firmamento está proclamando,
A noite está revelando. O salmista está nos chamando a atenção para esse som da criação, para a voz da criação. Deus não cria tudo o que Ele criou tão somente com um objetivo material, não é só para dar função, não é simplesmente um sol que vai servir para dar calor, não é simplesmente um lugar organizado, não é simplesmente um lugar que permite uma sobrevivência. Pessoal, a criação tem um propósito, e Deus cria todas as coisas, como o salmista deixa muito claro, para a sua glória. A criação revela, a criação está gritando, a criação está proclamando toda a extravagância da sabedoria, da glória, da beleza, do poder, do governo do nosso Criador. E eu listei aqui pelo menos 3 coisas que a criação está revelando. A primeira delas, irmãos, é que a criação revela um testemunho. E o testemunho, ele é muito direto. O testemunho, na mente cristã, ele é até óbvio. Existe um Criador. Esse é o testemunho da criação. Ei, existe alguém por trás de tudo isso. Existe uma mente criativa. Como os cientistas vão dizer, e o Marcos Weber ele tem deixado e propagado muito essa ideia, existe um design inteligente. Existe uma mente sábia, poderosa, governando e orquestrando todas as coisas. Irmãos, existe um pronunciamento solene e universal no tempo e no espaço que está ecoando a glória de Deus. E é isso que a criação está nos revelando. A criação está testemunhando sobre o Criador. Tudo foi criado. Tudo subsiste por causa do seu sábio poder, por causa do seu governo soberano. Foi Ele que trouxe todas as coisas à existência e mantém tudo funcionando em seu devido lugar. Existe uma conexão muito profunda aqui, de pano de fundo, com Gênesis. Nós vemos muitos traços, muitas ligações com a criação aqui. Não consigo explorar tudo isso. Mas parece que a mente do salmista está ligada fortemente com os escritos da criação. Davi vai falar aqui, irmãos, sobre um Deus, e usando a expressão El. Esse Deus soberano, esse Deus criador, que vai representar aqui essa transcendência sobre toda a criação. Tal como em Gênesis capítulo 1, existe um Deus acima, criando tudo, dando ordem a todas as coisas. Esse grande eu sou, que ele usa aqui, e vai conectar, e vai demonstrar para nós esse aspecto de um Deus que está acima da sua criação. E esse testemunho, pessoal, ele é muito importante. É importante porque nós vivemos em um tempo onde a ordem tem sido invertida. Nós olhamos para a criação e tantas vezes ela está tomando o lugar do seu Criador. Essa criação que deveria estar testemunhando sobre o Criador, apontando sobre Ele, por vezes é colocada no lugar do Criador. Tanta gente adorando coisas criadas. Pessoal, não só no Antigo Oriente, mas para os nossos dias também. Existe um panteísmo de religiões. Parece que nós vivemos em um tempo de um panteão de deuses. Deuses criados à nossa própria imaginação, a nossa própria forma, modelo. Meus queridos, o salmista está deixando muito claro para nós, uma ordem muito expressa aqui. Existe um Criador, e existe o testemunho da sua criação. E ele traz para nós de maneira não direta, mas esse alerta.
Não troque as coisas. Não adore coisas criadas. Coloque os seus olhos no Criador. A criação está testemunhando sobre Ele. A criação também revela o seu governo. Não é só um testemunho, não é só uma proclamação, mas existe um governo. A criação, irmãos, de maneira clara aqui no Salmo, ela está se submetendo ao seu Criador. O firmamento e os céus personificados aqui estão proclamando o governo de Deus sobre eles. Eles estão cumprindo função, eles estão cumprindo ordens, eles estão submetendo-se a um governo soberano. A escala criada é um dia que vai anunciando a outro dia, tudo está no seu lugar, tudo funciona dentro da ordem criada. A criação se submete ao governo soberano do Criador. Irmãos, essa atitude deve encorajar a nós como povo de Deus a ouvir, enxergar essa realidade e tomar a mesma atitude. O sol não está brigando com a lua, o firmamento não está brigando com os mares. Nós não estamos vivenciando, pessoal, uma guerra cósmica. Está tudo no seu lugar, tudo funcionando. A criação se submete ao governo do seu Criador. Uma terceira coisa que a criação vai revelar também é um louvor ininterrupto. A criação louva a Deus, esse Deus que é digno de louvor, de adoração. Existe uma proclamação aqui da glória de Deus pelo firmamento, uma proclamação abundante, uma proclamação extravagante, uma proclamação que, sem discursos nem palavras, como diz o verso 3, mas está fazendo a sua voz ser ouvida. Uma voz que ressoa por toda a terra, palavras que vão até os confins do mundo. Tudo louva a esse Deus. A criação se submete ao Criador, testemunhando sobre Ele, se submetendo ao seu governo, louvando-o por tudo que Ele fez. Amados irmãos, quantas lições! E o convite para nós é olhar para tudo que foi criado, irmãos, e nos juntar à criação, nessa contemplação, nesse louvor, nessa glória, de assumirmos essa postura e essa posição. Meus irmãos, nós somos criaturas, e nós encontramos o nosso lugar de um funcionamento perfeito quando assumimos essa postura, quando nos unimos à criação, não para tomar o lugar do Criador, não para colocar nada no lugar dele, mas para louvá-lo, reverenciá-lo e glorificá-lo. Paulo vai confirmar todas essas verdades, de como a criação anuncia, testifica sobre um Criador. Existe um Deus. O seu poder, a sua divindade podem ser claramente vistos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Essa é a mensagem do coro planetário. Bilhões de corpos celestes estão ecoando no universo. O Deus das Escrituras criou todas as coisas. Mas agora a gente chega num ponto crítico. Porque eu lhe pergunto, essa teologia natural, ela é suficiente? Será que Davi podia parar o Salmo no verso 6 e estava tudo resolvido?
Será, irmãos, que nós podemos conhecer a Deus plenamente, tão somente observando a lua e as estrelas, olhando para o sol, nos juntando aos cientistas da NASA? João Calvino vai responder isso dizendo o seguinte: pela natureza conhecemos apenas as mãos e os pés de Deus, mas pelas Escrituras conhecemos o seu coração. Os céus não podem nos dizer que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, a criação aponta para um Criador. E nesse sentido, ninguém é indesculpável, como vai tratar Paulo. Mas essa revelação, ela é só suficiente para a condenação, ela não é suficiente para a salvação. E é por isso que agora nós chegamos no verso 7. Não mais a voz da criação, mas a voz de um Criador. Versos do 7 até o verso 10. E esse material eu ouvi pela primeira vez em uma conferência da ABCB. Eu queria compartilhar isso com você. Os versos de 7 a 10, irmãos, contêm 6 declarações sobre a palavra de Deus. Cada declaração dividida em um título, em uma característica e em um efeito. Nós temos um título, uma característica e um efeito. A primeira declaração, o salmista diz o seguinte: a lei do Senhor, verso 7, ela é perfeita e restaura a alma. E o título aqui, irmãos, é lei. A lei do Senhor. Essa instrução dada, trazida a nós com muita força de autoridade. É uma lei, é a lei do Senhor. E esse termo vai enfocar na Bíblia como essa lei dada por Deus. Uma lei que explica como o homem deve viver debaixo do temor do Senhor. O nosso manual, irmãos, explica como nós devemos proceder. É uma lei, precisa ter força de lei. Mesmo que em nossos dias ela tenha se tratada como mera opção, como mais uma alternativa. Tal como o verso 7, Salmo 19, nós nos unimos ao salmista. O que nós temos aqui, irmãos, não é um livro comum, é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. Irmãos, nós não podemos tratar a Escritura como outra coisa. Toda ela é a palavra de Deus, é a lei do Senhor. Agora imagine, você é parado por um guarda de trânsito. E o guarda de trânsito diz para você que você infringiu tal lei, tal lei, tal lei, que está no código do trânsito. Está lá na lei. E aí você olha para o guarda e diz assim: olha, mas eu não concordo com essa lei não. Eu não tenho essa lei aí como uma lei para a minha vida. Eu sei que está lá, é boa, é certa, está tudo correto, mas eu tenho o meu próprio código de trânsito. Eu vou aqui e eu estabeleci as minhas normas. Eu dirijo o meu carro, eu piloto a minha moto do jeito que eu estou entendendo. Isso faz sentido. Irmãos, tal como, nós não podemos fazer isso com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. E o salmista vai caracterizar essa lei como uma lei perfeita.
Ela é a lei do Senhor e ela é perfeita, não no contrário de imperfeita, mas no contrário de incompleta. Ela é perfeita no sentido de que ela cobre e abrange todas as coisas. Não é uma lei dos homens, não é uma lei de um grupo, ela é a lei perfeita de Deus. E preste atenção no seu efeito. Essa lei, meus queridos, ela é poderosa para restaurar a alma. E a alma aqui, tal como usada pelo escritor, ela é o termo usado para coração, alma, espírito, mente. O termo aqui vai abranger tudo, nos apontando para uma lei perfeita que nos transforma por completo. E esse é o efeito pretendido pela lei do Senhor. Irmãos, não é um manual de sobrevivência, não é uma caixinha de promessas, não é um livro de descobertas, não é um livro de curiosidades. Ela é a lei perfeita do Senhor, capaz, poderosa para nos restaurar a alma, restaurar a nossa mente, restaurar o nosso coração, nos restaurar por inteiro. Por que isso é importante? Porque por causa do pecado, irmãos, nós estamos deteriorando. Não pensamos direito, não sentimos direito. Necessitamos tanto dessa escritura para restaurar as coisas, para colocar tudo no seu devido lugar. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é tão abrangente que ela pode transformar completamente a pessoa interior. Eu sei que para muitos isso é um discurso muito simplista, é uma solução rasa. Irmãos, nós estamos aqui domingo após domingo, ano após ano, tentando chamar você de volta para a Escritura, de volta para essa lei. Você não vai encontrar em lugar nenhum, em nada na criação, é capaz de nos restaurar a alma. É capaz de reverter todo o efeito do pecado, das nossas mazelas, dos buracos do nosso coração. Quem pode fazer isso é a lei do Senhor. Então, se você não encontrou respostas ainda, respostas suficientes para os seus problemas, seus anseios, suas crises, eu convido você a se juntar a nós, escavarmos a Escritura, crendo que ela é poderosa para a restauração. Irmãos, nós não temos mais nada, absolutamente mais nada que resolva e funcione para casamento, para criação de filhos, para relacionamentos pessoais, para as nossas emoções. Você pode ir atrás do que for, não resolve. São paliativos, são soluções rápidas, milagrosas, mas vão aprofundando o problema. Meu querido, volte para a Escritura. Você jovem, volte para a Escritura. Você adolescente, volte para a Escritura. Você pai, mãe, marido, esposa. Você avô. Você dona de casa. Nós temos uma lei perfeita diante de nós. A segunda declaração do salmista, irmãos, é que essa lei é um testemunho fiel, que dá sabedoria aos simples. O título é Testemunho, um Deus que se revela, tal como dos versos de 1 a 6. A característica apontada aqui é a sua fidelidade, nos apontando, irmãos, que nós podemos confiar nessa revelação. Irmãos, nós temos um texto altamente confiável.
Nós temos uma palavra, um escrito confiável. Qual é o efeito? Essa palavra, ela dá sabedoria. O testemunho do Senhor, ela dá sabedoria, ela é fiel. Nós podemos confiar na revelação de Deus como sabedoria para toda a nossa vida. Essa é a declaração do salmista. Você está sem respostas. Você está perdido, confuso. A Escritura apresenta a sabedoria revelada do Criador. A terceira declaração, o salmista vai falar sobre os preceitos do Senhor, que são retos e alegram o coração. O título aqui são os preceitos, princípios, doutrinas, verdades de Deus. A sua característica é que esses preceitos são retos. Essa é a qualificação que o salmista traz. Preceitos retos. No sentido, irmãos, de nos apontar um caminho correto em oposição a um caminho errado. Em um mundo tão plural, cheio de opinião, tão diversificado, todo mundo arrogando um pensamento e um princípio. De que tudo está indo para todo lugar e de que todas as coisas servem. Nós temos na palavra de Deus uma declaração de que os seus preceitos são retos e preste atenção no seu efeito. O efeito dessa palavra, amado irmão, quando acatada como um princípio, quando observada como algo reto, é que ela vai nos alegrar o coração. Você quer experimentar alegria na sua vida? Conversava com o pastor Marcelo essa semana sobre uma conversa que ele teve com alguém. E a pergunta é: será que a gente vai ter um dia nessa terra onde seremos plenamente felizes? Será que nós vamos desfrutar disso? E perceba qual é o anseio por trás da pergunta. A busca por alegria. Irmãos, a alegria não é algo condenado na Escritura. O problema é que nós estamos correndo atrás daquilo que não nos satisfaz, daquilo que não é capaz de produzir esse efeito. Porque nós vivemos na era da depressão. Por que tanta informação, tanto conhecimento, tantos avanços, tanta ciência, tanta tecnologia não está produzindo um povo mais alegre? Porque, irmãos, vez após vez nós somos deparados com essa tristeza profunda, com essa falta de esperança, com essa desilusão, essa falta de propósito, essa angústia. E complete a frase. Amados irmãos, uma alegria verdadeira, ela só é produzida no coração daquele que tem aprendido a andar com o Senhor. Andar nesse caminho reto, viver uma vida de princípios, viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. Alegria que o mundo não conhece nem pode explicar. Você quer ser feliz? Mas você quer ser feliz de verdade? Viva a sua vida baseado na palavra
de Deus. Esse Deus que se revela, esse Deus íntimo, esse Deus pessoal, esse Deus que comunica os seus preceitos. A alegria verdadeira, meus amados irmãos, ela só é encontrada na presença do Senhor. Os preceitos do Senhor, eles são retos. Eles alegram o coração. Você está triste. Você está desesperançado. Avalie o quanto a sua vida está baseada na palavra de Deus. O quanto você tem vivido baseado nos princípios da palavra de Deus. O quanto você tem conhecido da palavra de Deus. O quanto você tem amado a palavra de Deus. O quanto você tem buscado a palavra de Deus. O quanto você tem orado a palavra de Deus. O quanto você tem tornado a sua vida, centralizado a sua vida em torno das Escrituras, centralizado nas Escrituras. Meus irmãos, de maneira muito sutil e muito gradual, nós vamos vivendo, estabelecendo nossa vida, armando nossas tendas para longe da palavra de Deus. São pequenas decisões que você vai tomando e vão lhe afastando da Escritura. É um dia sem ler, é 2 dias sem ler, são 3 dias sem ler a Bíblia, é uma semana sem abrir a Bíblia. É um mês que você não anda na EBD. Você não sabe mais o que é devocional. Você é um analfabeto de Bíblia. Aí tem experimentado os efeitos dessa vida. Pensa no seguinte: se são os preceitos do Senhor que alegram o coração, quando a minha vida não é baseada num preceito do Senhor, como vai estar meu coração? Tal como escreve João, 1 João capítulo 1, verso 4, estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que completou a alegria daqueles irmãos que receberam os escritos de João. Foram as coisas escritas. Essas coisas escritas que apontam para esse Criador que se revela na sua palavra. Irmãos, nós não podemos viver longe da Escritura. Não podemos. Quarta declaração: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Perceba qual é o título: o mandamento do Senhor. Irmãos, tudo na Escritura deve ser assumido como um mandamento de Deus. Absolutamente tudo. Porque é com essa perspectiva que nós vamos conhecer mais sobre esse Deus. Deus não dá sugestão para ninguém. Tal como domingo após domingo, irmãos, nós não subimos aqui para dar uma opinião para ninguém. Nós não viemos aqui, meu amado irmão, você visitante que nos visita e nos ouve. Você que está aqui. Nós não estamos lhe dando opiniões. Nós não estamos lhe dando sugestões. Isso daqui, pessoal, não é sabedoria popular, baseada em experiência de vida.
São os mandamentos do Senhor, que tem esse caráter reto, essa característica, essa qualificação. O mandamento é reto, ele ilumina os nossos olhos. Irmãos, é a palavra de Deus que nos permite enxergar claramente todas as coisas. É através dela que nós podemos ver. São os mandamentos de Deus que nos livram dessa confusão mental. No meio de tanta informação, nós temos segurança de repousar na palavra de Deus. Você está ouvindo alguém? Você tem toda a liberdade de perguntar: onde está isso na Bíblia? Capítulo e versículo, cadê o endereço? Preste atenção no efeito. Ela ilumina os nossos olhos. Por causa da Escritura, irmãos, nós podemos parar de tatear no escuro. Por causa da Escritura, nós podemos agora parar de correr sem direção. Nós podemos agora parar de sermos enganados. Nós não precisamos mais andar como um tolo, em várias direções, para vários caminhos, sem saber para onde estamos indo, sem saber para onde estamos levando outros. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos. Ela nos faz enxergar o que os filósofos não podem ver, o que os cientistas não podem ver, o que nenhum telescópio é capaz de enxergar. Eles foram recentemente para a Lua, mas se eles não têm o óculos, as lentes da palavra de Deus, eles não conseguem perceber nada naquele universo. Mas por causa da Escritura, agora nós temos os olhos abertos. Irmãos, isso é precioso, porque agora, somente agora, por causa da palavra de Deus, podemos enxergar claramente duas coisas: quem nós somos e quem Deus é. É a palavra de Deus que ilumina os nossos olhos para ver a maldade do nosso coração, a corrupção da nossa mente, do nosso ser. Temos o entendimento iluminado agora para enxergar claramente o Deus Criador que se revelou. Olhamos agora pela perspectiva de um Deus Criador, não mais um salto no escuro, não mais moléculas ajuntadas, fenômenos que ninguém explica. Tivemos os olhos abertos, tal como a experiência daquele cego que Jesus curou. Não sei o que aconteceu, mas antes eu não enxergava, e agora eu posso ver. Irmão, você é alguém que teve os seus olhos abertos. Você é alguém que hoje pode ver, que está olhando sem a visão turva, que está enxergando claramente a realidade, não tomado de um desespero, não assaltado de uma esperança, que agora você pode ver. Eu posso enxergar a esperança, há um Deus, há um propósito. Como é triste, irmãos, quando não enxergamos mais saída, quando não podemos mais ver luz no fim do túnel. E talvez seja essa a sua situação hoje. Eu quero trazer essa boa nova para você. A Bíblia ilumina o seu olho, a Bíblia abre os seus olhos. Há esperança, há um Deus, há solução.
As ordens de Deus explicam com clareza o mundo ao nosso redor. Quinta declaração: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E esse temor aqui não parece um título para a Escritura, mas o sentido dele é de uma outra palavra para expressar adoração. A palavra de Deus como esse manual de adoração. Ela é limpa, não contaminada pelo pecado. E o efeito dela é que ela permanece para sempre. Essa palavra poderosa que dura para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Uma palavra que é relevante para todas as gerações. Irmãos, como é bom repousar tranquilo, na certeza de que nós não precisamos inventar nada. A gente não precisa inventar nada. Nós vamos dormir amanhã sabendo que a palavra de Deus continua relevante, mais atual do que o jornal que ainda vai ser lançado. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Ela é relevante. Irmãos, na era da inovação, na era das grandes descobertas, nós somos chamados a avaliar todas as coisas, ancorados na palavra de Deus. Ela era verdade há 2000 anos atrás. Ela continua sendo verdade hoje. Se o Senhor não voltar, daqui a 2000 anos ela vai continuar sendo pregada de maneira viva, de maneira eficaz, de maneira poderosa, para conduzir o homem para a salvação. E aqui nós levantamos uma bandeira, geração após geração, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai continuar sendo pregada nesse lugar. Homens vão e vêm, amanhã não estaremos mais aqui, e o Senhor vai levantar uma próxima geração, que em nome de Jesus vai amar a Escritura, vai pregar essa palavra, vai profetizar nesse lugar, assim diz o Senhor. Frente todas as inovações, frente todas as descobertas, os modismos, não precisamos de outra coisa. Irmãos, a Escritura é suficiente, e essa é uma mensagem urgente. Urgente. Nossos filhos continuam precisando ouvir essa mensagem de uma palavra de Deus que permanece para sempre. Nós não precisamos de outra coisa. Seus filhos não precisam de outra coisa. Adolescentes e jovens, casais, qualquer grupo na igreja. Irmãos, chega desse tempo de inovação, de moda, de uma cultura que se renova, pressões culturais. A igreja tem que ser assim, o culto tem que ser assim, o pregador tem que ser assim. Fazemos da igreja, fazemos desse palco que deveria ser e servir para a glória de Deus, como um grande circo. Você não tem, e em nome de Jesus não vai ter um palhaço aqui lhe entretendo. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você precisa ser alimentado, meu irmão. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ecoar em nossos relacionamentos, precisa ecoar em nossas conversas. Chega, irmãos, desse tempo de distrações. Precisamos centrar nossas vidas na Escritura. Corremos um sério perigo, queridos irmãos. E esse tempo já chegou.
de gente que espera ser entretida todo tempo. Você quer ser distraído, você quer ser amenizado na sua consciência. A palavra de Deus não faz isso. Ela é pura, ela é limpa, ela apresenta um Deus criador que deve ser adorado, glorificado. Os céus estão proclamando a glória de Deus, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque é isso que temos, porque foi isso que Deus nos mandou fazer. Essa é a ordem de Paulo para Timóteo: pregue a palavra. Porque chegará um tempo onde não suportarão a sã doutrina. E esse tempo chegou. E eu louvo a Deus pela sua vida, amado irmão. Você que tem perseverado ao longo dos tempos. Você que não tem cedido a essas pressões de procurar algo mais ameno, de procurar algo mais palatável. Essa não é a Bíblia. Irmãos, ela é poderosa para nos satisfazer, nos conduzir à alegria, uma alegria centrada no Criador. Nós não podemos, irmãos, trocar esse Deus. Não podemos inventar um novo Deus para ser adorado. O temor do Senhor é límpido. Esse manual que nos conduz à adoração e permanece para sempre. E o salmista termina as suas declarações dizendo o seguinte: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse Deus que criou todas as coisas está governando esse mundo com justiça, com equidade. A característica apresentada aqui é que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é real, ela é autêntica. Ela é genuína, ela é fiel, ela é legítima. O efeito que ela produz é de ser igualmente justa. Juízos de forma igual, sem acepção, não há favoritismo na Escritura. O Senhor nos trata de maneira igual, somos seus filhos e recebemos do Senhor preceitos igualmente justos. Irmãos, qual é o valor que o salmista dá à Escritura? Cantamos isso aqui. Uma palavra que é mais doce do que o mel. Davi vai estimar o valor da Escritura em termos da mercadoria mais preciosa do mundo. É ouro. Esse ouro que enriquece a vida. E para o salmista a palavra é mais doce do que o mel. É na palavra de Deus que o salmista encontra esse prazer para a vida. Irmãos, é a Escritura que nos possibilita essa vida de plenitude. Não precisamos de mais nada, irmãos. Absolutamente mais nada. Esse catálogo de qualidades dos versículos de 7 a 9 nos lembram que Deus, por meio da sua palavra, Ele nos refaz, Ele nos reconstitui, Ele nos recria nas pessoas que nós devemos ser. Talvez você está olhando para tudo isso e pensando como a sua realidade está distante. Irmãos, a palavra continua produzindo os mesmos efeitos, trazendo alegria, trazendo sabor, trazendo valor para a nossa vida. Como reagimos a isso? O que dizer depois de tudo isso?
Ouvimos a voz da criação, ouvimos a voz do Criador, agora nós vamos ouvir a voz do salmista. Não há nada a fazer, irmãos, a não ser orar. Versículo 11. A falar com esse Deus. Por elas o teu servo é advertido. Olha aí. Uma turma procurando ser elevadas, procurando ser inebriada. O salmista olha para a Bíblia e diz assim: por elas, pela tua palavra, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-te. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, Deus meu, Redentor meu e rocha minha. A oração do salmista aponta 3 coisas. Primeiro, um pedido de perdão. E se você é muito sincero e honesto, eu espero que você seja. Está aqui uma atitude, irmãos, que nós precisamos imitar do salmista. Pedir perdão. Perdão por tantas as vezes, e todas as vezes que trocamos um tempo de meditação na palavra de Deus, por horas e horas de distrações vazias, de correria sem fim. Perdão, Senhor. Perdão porque na minha casa não tem culto doméstico. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu não faço mais devocional. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu não amo mais a Bíblia. Perdão, Senhor, porque ela não é doce para mim. Na verdade, a minha atitude revela que ela virou algo amargo. Eu quero distância dela. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por não olhar mais para a Escritura como um tesouro. Por não apreciar mais, sentar para aprender a palavra. Para compartilhar a palavra. Para memorizar a palavra. Foi John Piper que disse que no último dia, as mídias sociais, elas vão servir muito bem para denunciar que nunca nos faltou tempo. Perdão, Senhor, por essa culpa. Eu espero, meu irmão, que no mínimo você saia daqui com esse mesmo pensamento. Perdão, Senhor, por não tratar a Escritura assim. Você já pensou se na hora do chá revelação, o pai ou a mãe pegam o bolo, o balão, ou seja lá o que for usado para revelar o sexo do bebê, e jogar tudo fora e dizer que não concorda, que não aceita, que duvida, que desacredita daquele resultado? Estragar a festa. Assim fazemos, irmãos. Toda vez que desprezamos a revelação do Criador.
A voz do salmista, irmãos, revela não só um pedido de perdão, mas um pedido humilde, um coração de humildade. São duas petições aqui. Para ser absolvido de pecados ocultos e para ser mantido longe dos apóstatas, daqueles que desprezam a palavra de Deus. Ele está confessando aqui as suas fraquezas. A voz do salmista, irmãos, revela alguém que quer ser preservado, quer ser guardado por Deus. O salmista revela com muita intensidade esse pedido de não se juntar aos zombadores, com a expectativa de que ele então não vai se desviar do Senhor. E está aqui algo, irmãos, que nós precisamos pedir também. Senhor, nos guarda, preserva-nos, Senhor, como esse povo que ainda ama a Tua lei. Nos mantém, Senhor, amantes da Tua palavra. Guarda os nossos filhos, Senhor, para que eles amem a palavra de Deus. Guarda as nossas famílias, os nossos ajuntamentos, Senhor, nos preserva. Um tempo onde o mundo despreza, rejeita, achincalha a palavra de Deus, troca ela por tudo e qualquer coisa, que nós não nos juntemos a eles. E se nós já estamos nesse grupo, Senhor, nos tira de lá. Eu quero desejar ao Senhor a palavra do Senhor como mel e tê-la como esse ouro refinado. Concluindo, a revelação do Senhor, irmãos, ela é abrangente e pode transformar completamente a pessoa interior. Ela restaura a alma. Está com a vida toda bagunçada. Você não sabe nem por onde é que começa. Bora conversar. Vamos abrir a Bíblia. Vamos encontrar resposta na Escritura. A revelação do Senhor é sabedoria para a vida toda. O pessoal pode lançar livro que for, curso que for, mentoria que for, especialização, o que for. A fonte vai continuar sendo o Deus que criou todas as coisas. Essas coisas são úteis. Leia bons livros, compre bons cursos, faça boas mentorias, se especialize, mas nunca se esqueça da fonte. A fonte, pessoal, é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a base para a verdadeira alegria. A base para a verdadeira alegria. Ela não vai mudar a circunstância, ela vai mudar o coração. E um coração alegre, meu irmão, é algo que nem o inferno inteiro pode abalar. É a revelação do Senhor, irmãos, que explica com clareza o mundo ao nosso redor. Você não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo por aí afora, com medo de não dar conta. Nossos filhos não vão dar conta. Meu Deus, esse mundo, não. Ensine para ele a Escritura. Porque se ele souber da palavra de Deus, ele vai ter os óculos para ler corretamente tudo à sua volta. Irmãos, a revelação do Senhor é relevante para todas as épocas, extremamente importante para os nossos dias. Ela permanece para sempre, sempre e sempre e sempre.
é ela que vai nos tornar amplamente justos. Para pensar e viver, pense no seguinte: se a criação reage em testemunho, obediência e louvor, nós não podemos fazer menos do que isso. Pessoal, se os seres inanimados, eles reagem assim, nós, criaturas habitadas pelo Espírito Santo de Deus, não podemos fazer menos do que testemunhar, nos submeter e louvar a esse Criador. Submeta-se alegremente ao Criador que se revela. Outra coisa, adore ao Criador e submeta-se como criatura. Nós não somos deuses. Temos essa tendência, pessoal, de ficar fabricando ídolos. Não somos deuses. Ame as coisas, ame as pessoas, ou ame as pessoas, sirva-as, mas adore somente a Deus. A Bíblia é suficiente, irmãos, e nela nós encontramos absolutamente tudo o que precisamos para compreender e responder ao mundo e os desafios à nossa volta. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não é só para a área espiritual, não existe isso. Um ser espiritual, ele é completamente espiritual e tudo que ele faz é espiritual. Nós precisamos de respostas, irmãos, para todas as áreas da vida. E a Bíblia é suficiente. Por último, o Salmo 19, irmãos, vai nos mostrar que para viver a vida em abundância, a única coisa que nós precisamos é de uma obediência humilde à palavra de Deus. Um relacionamento íntimo com o Criador. É disso que nós precisamos para viver essa vida abundante, para experimentar a doçura do mel, o valor do ouro. Precisamos nos submeter à Escritura, nos relacionar intimamente com o Criador. O Senhor se revelou e Ele continua se comunicando conosco. Como você vai responder a isso? O que você vai fazer com a revelação que lhe foi dada? Com tudo que foi exposto a você? Você pode adorá-lo, ou você pode rejeitá-lo. O que você vai fazer? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu tenho 2 convites a fazer. O primeiro deles é para você que está longe do Criador. Vivendo a sua vida longe da Escritura, longe da revelação. E o sentimento que você tem é de alguém perdido. Como alguém sem direção, sem respostas, sem esperança. Luz no fim do túnel. Ou um túnel completamente sem luz. O Criador se revela. E Ele quer se revelar intimamente a você. Se os seus olhos foram abertos, se você foi despertado para Ele hoje, vem à frente. Vamos orar e continuar crescendo e conhecendo Ele juntos. Mas o segundo convite, irmãos, é talvez para você que já o conheceu, mas está vivendo distante da revelação.
ela deixou de ser o seu prazer, ela deixou de ter lugar na sua vida, de ocupar espaço na sua agenda, na sua família, na sua casa. Ela é só um aplicativo, usado em horas de necessidade. Um convite a você a fazer a oração do salmista: Senhor, me perdoa desse pecado que não está mais oculto, desse pecado revelado. Eu quero te pedir perdão, eu quero fazer um compromisso novo com o Senhor, de que pela tua graça eu vou amar de novo a palavra, eu vou buscar de novo a palavra, eu vou voltar a ler a minha Bíblia, a folhear a minha Bíblia, a andar com a minha Bíblia, a conhecer de novo esse Deus, a redescobrir esse relacionamento com Deus. Um convite talvez, irmão, para você pai, para você mãe, que não está ensinando a Escritura para o seu filho. Você acha que esse é um papel da igreja, você acha que é um papel de uma escola cristã, mas você mesmo não tem aberto a Escritura, lido a Escritura, ensinado a Escritura para os seus filhos, como reflexo de alguém que não tem mais bebido dessa fonte. Um convite para você, meu amado irmão, a se arrepender e a recomeçar. A palavra de Deus, ela restaura. Enquanto cantamos, você pode, se você ouviu a voz do Senhor, responder a Ele, publicizando ou tornando esse compromisso público. Pai querido, obrigado pela revelação, porque o Senhor veio a nós, cheio de graça, cheio de bondade. Ouvimos a tua voz, o Verbo foi encarnado, cheio de graça, cheio de misericórdia. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu direção. A tua palavra abriu os nossos olhos, a tua palavra restaurou a nossa alma, a tua palavra salvou essa igreja. Obrigado, Senhor, muito obrigado por como o Senhor conduziu todas as coisas, tempos, épocas, pessoas, usando instrumentos teus, para que pudéssemos conhecer o Senhor. Não a letra morta e fria, mas um Deus vivo, poderoso, que continua salvando através da tua palavra. Esse Deus que trouxe vida a todas as coisas. E essa é a oração que eu faço hoje, meu Pai. Senhor, traz vida de novo aquele que deixou de amar a palavra, se deliciar na palavra, ter prazer, alegria na tua palavra. Senhor, restaura lares, Senhor, que nunca mais ouviram a voz do Senhor ecoando através da Escritura, e a partir dela restaura, Senhor, nossas casas, que a palavra de Deus volte a ter lugar, e um lugar central em nossos relacionamentos. Mas, Senhor, tem gente aqui que ainda está cego, buscando direção, buscando sentido em filosofias inúteis e vazias, coisas boas que não resolvem, coisas boas e insuficientes, que se tornam coisas vãs.
Tal como o Senhor trouxe tudo à existência através da tua voz, que o Senhor traga vida, Pai. Aquele que está morto, que receba vida hoje. Ouvidos tampados sejam abertos e que escutem o doce som da tua voz o chamar e respondam como o salmista, que respondam como a criação em uma obediência submissa. Céus e terras te glorificam, Senhor, e nós queremos fazer o mesmo. O firmamento ecoa a glória do Senhor e queremos fazer o mesmo. E em nome de Jesus, nosso maravilhoso Verbo encarnado, nós oramos, meu Pai. Amém.